Boa tarde, gente. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com o Evangelho e depois com o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. E em seguida nós vamos para a prática, que é o desenvolvimento mediúnico, onde vamos fazer os atendimentos desobsessivos, tá? O Evangelho da semana é o capítulo 27, Pedi e obtereis, condições da prece, item 1. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Isso aqui está em Mateus, capítulo 6, itens 5 e 8 do Novo Testamento. Então, a gente precisa se reportar ao tempo que Jesus falou sobre isso. Qual foi a necessidade que Jesus teve de falar sobre a prece para os seus apóstolos? Eu não sei se vocês lembram de uma passagem da Samaritana do Poço, né? Que na conversa que ela teve com Jesus Cristo, que aliás acho que foi a conversa mais longa que Jesus Cristo já fez, né? Que foi documentada no Evangelho, foi com essa moça, a Samaritana do Poço. E nessa passagem ela pergunta para Jesus Cristo aonde é que era adequado adorar a Deus, né? Ou seja, orar, fazer as suas preces. Ela perguntou se era no monte onde eles costumavam orar, onde os antepassados oravam, que era um monte que era na Samaria, ou se era em Jerusalém, onde os judeus diziam que era necessário adorar a Deus. Por quê? Porque antes o povo de Israel era um povo só. Depois eles se dividiram, né? Eram 12 tribos e eles se dividiram. 2 tribos foram para Jerusalém, onde tinha o templo. E as outras 10 tribos, elas ficaram na Samaria. Essas 10 tribos ficaram na Samaria, então elas adoravam a Deus no monte. Eu esqueci agora o nome desse monte que tinha na Samaria. E os judeus passaram a residir em Jerusalém e adoravam a Deus no templo. E no templo de Jerusalém tem uma parte onde as pessoas oram na rua, do lado de fora, tipo um muro que tem, onde eles oram ali. E eles tinham um costume de orar de forma que todo mundo visse o quanto que eles eram devotados, o quanto que eles eram religiosos, né? Então, eles tinham esse costume de orar em público, né? Para que fossem vistos pelos homens. E Jesus Cristo veio dizer para a Samaritana do Poço que, na verdade, não seria nem no monte em Jerusalém, nem no templo em Jerusalém, e tampouco no monte da Samaria que nós iríamos passar a adorar a Deus. E hoje a doutrina espírita ela vem nos dizer que a gente precisa se recolher em prece, né? Que a gente precisa estar a sós com Deus, abrir o nosso coração para Ele, ter uma intimidade, né? Fazer de Deus o nosso amigo. E a doutrina espírita vem hoje nos ensinar de forma didática, né? Como orar, né? E tem as classificações, né? Dentro da classificação da prece, o ato de adorar a Deus, que é o primeiro, é o ato de louvar, que inclui o reconhecimento da grandiosidade de Deus, da infinita sabedoria, da infinita bondade, da infinita justiça e de tudo quanto Deus faz para a nossa vida de bom. Através desse reconhecimento, a gente louva a Deus por esse reconhecimento. E em seguida, a gente agradece, o que é mais importante, A gente agradecer a Deus por tudo quanto Ele faz na nossa vida,
né? Por todas as coisas que Ele nos dá. Inclusive, como eu havia dito, o nosso corpo é a nossa primeira necessidade, porque para que nós estejamos aqui nesse plano, que a gente se manifeste aqui no plano de provas, no plano de expiações, no plano de matéria densa, a gente precisa desse corpo. E Deus nos emprestou esse corpo para a manifestação nesse plano. Então é o primeiro agradecimento. A respiração, né? O ar que a gente está vivo porque a gente respira. O outro ato de agradecimento. O alimento que a gente come para manter vivo esse corpo. E a partir daí, da manutenção desse corpo, todas as outras coisas que se desdobram, a família, a mãe, o pai, o emprego, enfim, tanta coisa a agradecer. E se a gente for observar, tão pouco a pedir. Nós temos muito pouco a pedir, vocês já prestaram atenção? Então, em terceiro lugar, vem o ato de pedir na prece, né? Agora, dentro desse ato de pedir, quão poucos de nós sabe pedir? Será que os pedidos que a gente tem feito a Deus são justos? Será que tem justiça nesse nosso pedido? Por um exemplo, se a gente pedir o número da loto para a gente ganhar na loteria, é justo esse pedido? Uma vez que a gente não trabalhou para conquistar aquele recurso, não é justo esse pedido, né? Então, por esse exemplo que eu acabei de dar, a gente vai observar o que é que a gente vem pedindo. A gente precisa pedir algo de que a gente verdadeiramente necessite. Mas como eu vou saber do que eu preciso se eu não me conheço? Para que eu saiba pedir, eu tenho que saber do que eu preciso. Eu tenho que fazer uma análise de mim mesmo, descobrir quais são as minhas dificuldades, descobrir quais são os meus valores, né? Descobrir quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos, os meus vícios, as minhas inferioridades. E a partir daí, pedir força a Deus para vencer essas inferioridades. É importante. Por exemplo, se eu recebo um diagnóstico difícil, uma enfermidade grave, o qual eu vou me recolher em prece depois desse diagnóstico difícil, e eu vou pedir que Deus me tire aquela enfermidade, que Deus me tire aquela doença. Senhor, leve de mim essa dor. Vocês acham que esse seria um pedido inteligente? A melhor maneira de pedir? Se aquela enfermidade se apresentou para mim, de alguma forma eu preciso dela. Ela veio me pedir alguma coisa. Aquela enfermidade, ela veio trazer alguma coisa para o meu espírito. Um despertar. Muitas das vezes a gente caminha desregrado pelo mundo, não cuidando do nosso corpo. Inclusive a gente vai falar hoje sobre o suicídio. E existe o suicídio indireto, que é aquele que a gente se utiliza, que a gente faz coisas e participa para a enfermidade do nosso corpo, que poderá nos levar ao óbito, né? Então, a enfermidade, ela vem sempre nos trazer algum ensinamento. E a gente, na hora da prece, deve pedir, sim, a Deus, mais força para a gente passar por aquela prova, por aquela dificuldade. E principalmente que a gente saiba, que a gente consiga descobrir exatamente o que aquela enfermidade está cobrando de mim, está trazendo de mim, o que ela quer de mim, o que eu preciso aprender com essa enfermidade, né? Então é dessa forma que a gente precisa pedir. Ou seja, se eu pedir para o meu filho passar no vestibular, eu pode até um amigo espiritual ir até lá na hora da prova. Mas o que o meu amigo espiritual vai fazer? Ou o amigo espiritual do meu filho? Vai ajudar o meu filho para que ele se acalme, para que ele, se acalmando, possa buscar os conhecimentos que ele, através do estudo, adquiriu para fazer aquela prova. Seria justo. Mas se eu pedir para o meu mentor ir lá fazer o meu filho passar e o meu filho não tivesse estudado, vocês acham que seria justo?
não seria justo, porque ele não estudou. E o meu mentor não teria como fazer ele relembrar o estudo que ele fez se ele não tiver feito. Então a gente presta atenção, e às vezes a gente pode estar desperdiçando os nossos pedidos, né? Eu acho que pedir coisas materiais não é inteligente. Por quê? Coisas materiais, de fato, o nosso espírito não precisa. Quando a gente estiver em prece, que a gente peça coisas que o nosso espírito precise. Porque se a gente caminhar dentro do Evangelho, né? Se a gente caminhar dentro da caridade, sem julgamento, sem maledicência, sem vícios, todas essas coisas materiais, elas vão vir naturalmente, sem que a gente precisa pedir. Ela vai ser consequência de um comportamento nosso, né? Então a gente precisa aprender a pedir, né? A gente precisa principalmente agradecer e reconhecer a grandiosidade de Deus. E eu sempre digo, né, que a prece, ela é um ato de religar, de nos religar com Deus. Então todos os dias de manhã a gente faz a nossa prece, a gente abre o Evangelho, inicia a leitura do Evangelho. A partir da leitura do Evangelho a nossa vibração muda logo. A gente entra logo no estado, né, de tranquilidade, de meditação, pela simples leitura do Evangelho. Depois a gente faz uma análise daquela leitura e em seguida a gente inicia a nossa prece, pedindo a Deus que a gente consiga seguir aqueles ensinamentos, aquelas orientações que os Espíritos vieram trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, as orientações que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente consiga ter força para caminhar dentro dessa proposta, desse roteiro maravilhoso que é o Evangelho. Depois que a gente termina essa prece, é como se nós estivéssemos abastecidos, é como se a gente tivesse acabado de carregar o nosso celular, o celular está cheio, então a gente está ali cheio de energia positiva, cheia de vontade, nós estamos recarregados. E então a gente inicia o nosso dia, né? Eu não sei se vocês podem prestar atenção que no decorrer do dia, a partir que a gente sai de casa para o trabalho, começam a aparecer N situações durante o dia que vêm ativar os nossos gatilhos, que vêm ativar as nossas inferioridades. Quando cada inferioridade dessa é ativada, esse gatilho foi ativado, a gente vibra, e a gente vibra negativamente. Por exemplo, no trânsito, a gente vem de carro para o trabalho e um motoqueiro corta a frente da gente do carro. A gente não vai vibrar para o motoqueiro ativou nosso gatilho, o gatilho da impaciência no trânsito, da intolerância no trânsito, e a gente vai vibrar para aquele rapaz, para aquela moça da moto. E imagina por quantos carros esse motoqueiro vai passar, imagina quantas pessoas vão vibrar negativamente para esse motoqueiro. Daqui a pouco você observa, o motoqueiro está lá no chão, aconteceu um acidente com ele. Tanta gente vibrando negativamente para ele. Claro que ele teve a participação, ele foi imprudente, ele fez aquilo. Mas nós estamos errados quando a gente vibra para ele de forma contrária. E aí, ao longo do dia, a gente chega no trabalho, tem uma confusão, né? O elevador, enfim, N situações ao longo do nosso dia vão ativando os nossos gatilhos, das nossas inferioridades, e a gente vibra negativo e vai o quê? Descarregando as nossas baterias daquela prece que a gente fez de manhã. Então a gente passa, que é costumeiro nosso, a gente passa pelo dia atribulado, né? Gatilho atrás de gatilho sendo ativado, e a gente vai vibrando, negativo de um, negativo de outro, julgando um, sendo maledicente com o outro, enfim. Quando é no fim do dia, a gente chega em casa, a gente está exausto, totalmente desgastado. Aí do que é que a gente precisa novamente? Do concurso da prece antes de dormir. A gente precisa mais uma vez da leitura do Evangelho. Pede a Deus
e abre aleatoriamente o Evangelho, leia a mensagem, analisa a mensagem e em cima da mensagem a gente faz outra prece. Só que a prece da noite, ela tem uma diferença da prece da manhã. Porque na prece da noite, eu vou reavaliar o meu dia, eu vou observar o meu dia desde o início, eu vou analisar esse dia, desde o início até o final. E vou pedir força para Deus para que no dia seguinte eu não venha cometer os mesmos erros do dia anterior. Que eu deixe de vibrar o pobre do motoqueiro, que eu deixe de me aborrecer com o colega do trabalho, ou seja, que eu não perca nenhuma oportunidade de ser útil. Tudo isso eu vou pedir. E na manhã seguinte, na hora da minha prece, eu vou pedir força para conseguir isso. E vou me esforçar para isso. Assim a gente vai melhorando devagarinho. Porque se a gente for vivendo no automático, a gente vai repetir todos os dias os erros do dia anterior. E a gente vai dar passo e não vai sair do lugar. A gente vai ficar sempre no mesmo lugar, sofrendo as consequências dos nossos erros. E se a gente for dormir sem o concurso da prece, tão necessária a nossa mudança vibratória antes de dormir, certamente quando o nosso espírito se desprender do corpo, nós vamos para as zonas inferiores no mundo espiritual. Zonas que não são boas, vamos ser vampirizados. Se a gente for deitar, dormir com aquela mesma vibração inquietante do dia, a gente muitas das vezes tem insônia. E o que é? Às vezes vocês já acordaram no meio da noite, tipo 2 horas da manhã, e não conseguiram mais dormir? Às vezes a gente vai dormir numa vibração ruim, vai para um plano no mundo espiritual que não é bom, a gente fica sendo vampirizado e o nosso espírito, para se resguardar daquilo, ele volta para o corpo. Ele volta para o corpo para se proteger. Então ele fica em vigília. 2 horas da manhã você está acordado. Só que quando você volta para o corpo, você não lembra, né? A matéria abafa todas aquelas coisas que o espírito imortal saberia, a matéria abafa. E você quer dormir. E se aborrece porque você quer dormir e não consegue. À medida que você consegue dormir, eu não sei se vocês já pararam para pensar, para observar, vocês vão ter pesadelo. Por quê? Porque o teu espírito, ele está no corpo, porque ele está sentindo alguma ameaça. Ele está com alguma situação hostil em volta dele, ele sente a presença do obsessor, está vendo o obsessor ali, o vampirizador ali. Então ele volta para o corpo para se resguardar. E à medida que a gente dorme de novo, ele se liberta e o obsessor vem agindo da mesma forma. Então, na maioria das vezes, é o nosso instinto mesmo de sobrevivência, de autopreservação, que o espírito vem buscar guarida no corpo. E aí, quando a gente dorme de novo, a gente tem pesadelo, ou a gente sente uma presença incômoda, mas tudo isso por falta da prece. Então, a prece, ela é muito importante. No estudo que a gente vai fazer daqui a pouco sobre o suicídio, vem falar do Evangelho, da necessidade do Evangelho e da prece na hora que a gente estiver passando por dificuldades. Mas a gente não vai buscar a prece só quando a gente estiver em dificuldades. A gente tem que fazer da prece um hábito, para que a gente consiga manter esse nosso reservatório de energia todo o tempo abastecido, né? Para que a gente não se sinta exausto, né? E irritadiço ao longo do dia. Assim a gente vai trabalhando as nossas inferioridades e a gente vai adquirindo uma certa paz interior, uma tolerância, uma paciência, uma resistência moral diante das sugestões, né? Tanto sugestões materiais quanto espirituais. A gente é influenciado todos os dias. E através do Evangelho a gente consegue essa resistência moral de que a gente necessita. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Evangelho? Tem alguma pergunta? Fico me olhando. Tem alguma pergunta? Quer comentar sobre a prece?
Não? Então tá. Bom, então agora nós vamos começar a segunda parte do nosso estudo, né? Nós estamos estudando o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é um livro de estudo baseado nos domínios da mediunidade de André Luiz, tá? O capítulo de hoje é o capítulo 30, Suicídio. Aí ele fala o seguinte, o capítulo Apontamentos à Margem, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então eu vou ler para vocês que nesse Apontamentos à Margem, que é um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, fala alguma coisa sobre suicídio. Só para a gente se situar aqui, saber do que Martins Peralva está falando, tá, gente? Aqui, olha. O André Luiz, ele escreve um caso que aconteceu num centro espírita. Ele fala que estava acontecendo o trabalho no centro espírita normalmente e a espiritualidade observou esse quadro que se desdobrou, que eu vou ler agora. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha, estou morrendo de saudades, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiram-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança. Conchegando-se-lhe ao regaço, não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou renegado, um náufrago, busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade, a constrangir-lhe o peito. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeado por nossa vez o moço, e ladeado por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas. Ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo, morrer e desencarnar? Meu filho, quero o meu filho. Olha só esse caso que se desdobra, né? De um rapaz que se suicidou, o desespero dele depois do desencarne e o desespero da mãe. Então, esse capítulo 30, Suicídios, ele é baseado neste relato que eu acabei de fazer aqui, de André Luiz, tá? O capítulo Apontamentos à Margem deu-nos também ensejo as presentes considerações em torno do suicídio, ato infeliz e de consequências desastrosas que a criatura humana pode praticar na Terra. De modo geral, crê o candidato ao suicídio que, exterminando o corpo físico, põe termo aos sofrimentos. Realizado o gesto extremo, a grande ilusão se desfaz como se for uma bolha de sabão impulsionada pelo vento. Sai o espírito do sofrimento e cai na tortura. Sai do ruim e cai no pior. Numa pálida e modesta tentativa de comentar, da maneira que nos for possível, tão doloroso assunto,
estabelecemos inicialmente a seguinte classificação para o suicídio. Aí ele coloca aqui o item A, o item B e o item C. Item A, por livre deliberação da pessoa. O item B, por influência de obsessores. E o item C, por indução de terceiros. Todos os casos, tanto o item B quanto o C, estão incluídos no item A, tá, gente? Todo o processo envolve uma deliberação da pessoa. Eu posso estar sendo induzida por um obsessor ao suicídio, mas eu tenho meu livre-arbítrio, então eu posso ou não cometer o ato. Então deverá ter sempre a minha participação no processo, tá? Por indução de terceiros também tem a minha participação no processo. Vamos lá, por influência de obsessores. Tá? Martins Peralva, depois eu leio para vocês aqui, ele vem falar que a maioria dos casos de suicídio é por influência espiritual de inimigos desencarnados. Então a gente pode entender que os muitos casos que a gente observa hoje de pessoas, né, que pelo desespero, por problemas seríssimos ou não, aos nossos olhos, dão cabo da própria vida. São influenciadas por espíritos obsessores, vingativos, de passado, né? Todos nós já sabemos que tivemos outras vidas, né? Que essa não é a nossa única existência, que nós temos um pretérito longínquo, né? De muitas e muitas reencarnações, aos quais a gente pode não ter sido tão bom quanto somos hoje. E lá atrás a gente pode ter prejudicado pessoas, né? A gente pode ter levado pessoas à ruína, a gente pode ter traído pessoas, a gente pode ter assassinado pessoas. E talvez uma dessas pessoas, ou várias delas, podem não ter nos perdoado e podem seguir no intuito de vingança ao nosso encalço, né? E hoje, muitas das vezes, podemos estar sendo atormentados por esses nossos desafetos de passado, que eu penso que não devem ser marginalizados, pois se o cobrador vem hoje cobrar alguma coisa, é porque nós devemos alguma coisa a ele. É uma pessoa que se sente lesada, um espírito que se sente lesado, né? E talvez ele não esteja vendo ou enxergando a justiça, né? O reparo de que tanto ele necessita, e ele tenta com as próprias mãos buscar essa justiça. Por isso que aqui, quando a gente faz as desobsessões na casa, a gente trata o obsessor como um irmão muito querido, um irmão que sofre e que busca a justiça, né? E a gente nunca, na frente do obsessor, a gente nunca defende o obsidiado. A gente sim volta ao olhar do espírito para ele mesmo, afirmando que a pessoa que cometeu algum ato fora da justiça divina, ela vai receber a sua recompensa, ou melhor, ela vai ter o seu grau de cobrança, ela vai ter que pagar a dívida, ou seja, ela plantou e ela vai precisar colher, mas que isso não depende dele, que não há necessidade de ele sujar as mãos buscando uma cobrança. Então, o irmão inferior, que a gente não gosta muito de utilizar essa palavra, o irmão cobrador, ele está ali porque alguém deve alguma coisa a ele, né? Então, a gente tem que tratar com muito amor e com muito respeito esse irmão. E hoje, digamos que tenham irmãos que desejam se vingar de pessoas com uma sugestão de suicídio, né? Jogando pensamentos, você é um lixo, você não serve para nada, você é um peso para sua família, e a pessoa acaba acolhendo aquilo e acaba cometendo o ato, mas ela não está fora do processo, ela foi só influenciada.
ela não está fora do processo, então ela vai responder à própria consciência depois por aquele ato praticado. Tirando o caso da possessão, tá, gente? Existem casos de médiuns ostensivos, como eu falei para vocês, a maioria dos jovens hoje que estão nascendo aí depois de um pouquinho antes de 2000 para cá, todos são médiuns ostensivos, com raras exceções. E o médium muito ostensivo, ele pode ser possuído. O obsessor pode possuir, é uma possessão, aonde ele anula totalmente a vontade da pessoa, né? Um médium embaixo de uma possessão, ele pode se jogar lá de cima do prédio. E ele, na verdade, não foi um suicídio em si, mas um assassinato. Ele foi possuído e ele foi assassinado. Então é um caso à parte que Martins Peralva também fala aqui. Só nesse caso não tem a participação do obsidiado no processo, entendeu? E é o que está acontecendo hoje com a maioria das pessoas. Mediunidade aberta, já estão nascendo assim, totalmente ostensivos, com todas as faculdades abertas, campo livre para o obsessor no mundo de provas e expiações, no meio de uma família, muitas das vezes desestruturada, com muitos conflitos familiares, pressão. Hoje em dia, os jovens de 11 anos, 13, 16, 17, que estão estudando para o vestibular, sofrem a pressão, né? A pressão da sociedade, a pressão dos pais. Então, é muita cobrança e são alvos fáceis com a mediunidade aberta, porque não sabem lidar com ela. Por isso, a necessidade, nós aqui na casa, a gente sempre fala, eu e o Miguel, da necessidade de escola de médiuns. Por isso, nós implantamos essa escola de médiuns aqui do Vozes da Alma, que começa... Que tem o estudo na quarta-feira e tem no sábado e lá em Mosqueiro também. A necessidade da instrução para os médiuns, eles precisam aprender sobre mediunidade para poder se prevenir, para ganhar imunidade, para não ficar com o canal aberto à mercê dos espíritos obsessores, aonde podem vir a ser, sim, possuídos ou influenciados muito gravemente a ponto de praticarem o suicídio, que é o que a gente está vendo. Então, a mediunidade, ela independe de religião. Ela deveria até ser uma disciplina na escola, como eu sempre falo aqui para vocês. Na escola, já desde criança, as pessoas já tinham que ter noção de mediunidade, já tinham que saber lidar com ela. Para que hoje essas consequências que a gente está tendo aí, se nós tivéssemos tido essa educação lá atrás, nós não estaríamos passando por isso. Porque os médiuns saberiam lidar com as suas faculdades e não estariam totalmente à mercê, né, dos espíritos obsessores. Lembrando sempre que o lar, né, o ambiente familiar, ele influencia muito, porque na infância, diante dos traumas de família, a criança fica fragilizada e quando ela entra na adolescência, vem todo esse processo, né, que o obsessor ele vem fazer relembrar na cabeça daquele adolescente todos aqueles conflitos e fica repetindo na cabeça do adolescente tudo que ele viveu. E aí ele passa a acreditar que ele é o problema dos pais terem brigado. Enfim, o obsessor ele incute na cabeça desse médium todas essas situações. Então, os médiuns começam a apresentar depressão, ansiedade, tantos outros sintomas, né, que poderiam ter sido evitados, tá? Então, esse aqui foi a nossa parte do item A, né, por livre deliberação da pessoa, o B por influência de obsessores e o C por indução de terceiros, tá? A gente já sabe aqui que em todos esses três casos, a pessoa está envolvida no processo, sim, ela tem a sua parcela de culpa, exceto na possessão. Vamos ver o que é que Martins Peralva fala aqui. De modo geral, entretanto, prevalece sempre o item A, uma vez que a deliberação própria ou resultante da insinuação de terceiros, encarnados ou desencarnados, será, em última análise, do indivíduo, ressalvados, deve-se notar, casos que há a
coação tão ostensiva e compulsória que a infeliz criatura se sente dominada, tá? Que é no caso da possessão, como eu falei para vocês. Aí ele fala aqui do item C, que é por indução de terceiros, que eu acabei não falando. Hoje em dia acontece muito pela internet essa indução de terceiros, tá? Que os jovens eles são induzidos a procurar determinados sites, e que são sites justamente que têm uma chamada para pessoas depressivas. A pessoa depressiva, ela se sente atraída por aquele determinado site e entra. E por ali eles vão insuflando na cabeça desse adolescente que a única saída seria pelo suicídio. Acontece muito isso pela internet, tá, gente? Você tem que ter cuidado com o adolescente e prestar atenção em que sites eles andam visitando, o que eles estão fazendo na internet, isso é importante. Tem muito jovem por aí que está se matando por isso, porque foi induzido também, né? Eu vi um caso de uma senhora que chegou aqui falando pra gente do filho dela, 11 anos, o garotinho, né? Que ele se enforcou. E ela foi buscar no telefone dele e tinha passo a passo como se enforcar. Mandaram para ele passo a passo como se enforcar, entendeu? Então ensinaram direitinho para ele como fazer, o menino foi lá e fez. Então nesse caso aqui, né, tem a indução de terceiros. Aqui, a ação dos perseguidores espirituais é indiscutível. Acreditamos mesmo que a maioria das deserções do mundo se dê por influência e sugestões de espíritos vingativos, que foi aquele caso que eu contei para vocês ainda agora. Embora caiba a responsabilidade maior a quem lhes atende à insinuação, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio. Por indução de terceiros, item C, procuramos situar os casos em que uma pessoa convence a outra de que a única solução para o seu problema será o desaparecimento do mundo. O insinuador não escapará de modo algum às dolorosas consequências de sua atitude na Terra. Na Terra, o Código Penal prevê reclusão de 2 a 6 anos a quem induza outro ao suicídio. Na espiritualidade, após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Classificamos para melhor compreensão do tema os habituais tipos de suicídios assim compreendidos. Item A, destruição violenta do corpo. B, excessos de álcool, orgias e alimentos. E C, menosprezo ao vaso físico. Isso aqui são consequências, né? Não, sim, são as causas, na verdade, como a pessoa destrói, né, a própria vida. A destruição violenta do corpo, ou seja, eu posso optar por destruir a minha vida destruindo o meu corpo, né? Dando um tiro, por exemplo, na cabeça, tomando veneno, alguma coisa parecida. E esse tipo de, por exemplo, de escolha, né? Eu deliberadamente escolhi morrer daquela forma, me matar daquela forma. Então, esse tipo de morte vai me trazer consequências no mundo espiritual. Por quê? Por exemplo, se eu vou atravessando a rua e eu não tenho intenção de morrer, eu sofro um acidente e acabo morrendo, o meu perispírito ele não é lesado, só o meu corpo. Mas se eu quis me matar, se eu me joguei na frente de um carro, se eu dei um tiro na minha cabeça, eu prejudiquei o meu perispírito. Eu lesei o meu perispírito. Igual como ficou lesado o meu corpo, o meu perispírito também ficou. Até por uma indução mental minha. Eu não quis fazer aquilo, então eu acredito que eu estou daquele jeito. Então é uma indução mental minha que me faz crer que o meu perispírito está daquele jeito. Então eu passo a sentir a dor do ferimento, eu passo a sentir toda aquela angústia. Então essa já é a primeira consequência. Eu chego no mundo espiritual, penso que eu me livrei dos meus problemas, na verdade os meus problemas estão só começando. Porque eu não vou conseguir me livrar daquele ferimento que eu me causei, que eu causei a mim mesmo. Então eu vou sentir aquela dor, né? Vou ser atraída para as zonas
as zonas inferiores para onde são atraídos os suicidas, que é para o Vale dos Suicidas, que vibratoriamente, pela lei da afinidade, eu sou atraído para lá. Então eu fico sofrendo as lesões que eu mesma fiz, muitas das vezes fica repetindo o meu planejamento do ato, a execução do ato e depois a dor e o ferimento. E depois eu volto a sentir de novo, eu volto a reviver de novo todo o meu planejamento, a execução e a dor. Tudo aquilo fica se repetindo de forma incessante na minha cabeça, né? Vou para essas zonas onde eu também posso servir de escravo, eu posso... É uma zona de sofrimento, né? Onde sempre tem os seus carrascos. Então, o suicídio, ele é a pior escolha que uma pessoa pode ter para se libertar dos seus problemas, né? E também ainda tem o caso que depois que eu seja resgatado desses vales de dor e de sofrimento, digamos que a espiritualidade me recolha e vá planejar para mim uma nova proposta reencarnatória, aonde eu vou tentar nascer de novo. Para o suicida é mais difícil ele conseguir nascer de novo. As tentativas de renascimento muitas das vezes são frustradas. Então eu posso tentar nascer várias vezes, mas a pessoa que está me recebendo no ventre pode me abortar, ou eu posso nascer e morrer, ou seja, eu vou ser sempre uma criatura frágil. Eu vou trazer a fragilidade no local aonde eu lesei. Eu não estou com o meu perispírito lesado, a minha mente não está pensando isso. Então, muitas das vezes, quando finalmente eu consigo reencarnar, quando finalmente esse suicida consegue reencarnar, ele vai apresentar fragilidades nessa área do corpo físico dele, aonde no perispírito está lesado. Por exemplo, para quem escolhe tomar um veneno, por exemplo, destruiu todo né, o estômago, o intestino, enfim, e vai nascer com problemas sérios nessa área, né? Refluxo e tantas outras coisas que a gente vê, até um câncer, e vai passar pela vida com essas dificuldades, tá? E se eu, por uma razão, me suicidei porque, digamos, eu fui à falência, além de eu tentar nascer várias vezes, né, não consegui. Quando finalmente eu consigo, eu nasço doente. E ainda vou ter que passar pela prova da perda de tudo novamente. Porque eu não venci a prova vai se repetir para mim. Aí eu vou passar por aquela mesma situação onde eu vou precisar ganhar resistência moral para passar por ela. Então, quanto mais vezes eu não aguento e me mato, menos resistência moral eu vou conseguir para vencer essas dificuldades de novo quando elas se apresentarem lá na frente. Ou seja, não há fuga, não tenho como fugir da prova. A prova, cedo ou tarde, ela vai se apresentar de novo para mim. Só que eu vou estar em condições mais difíceis de conseguir vencê-la. Então, é como se a gente fosse caminhando, cada vez se embrenhando mais nas dificuldades, à medida que a gente escolhe desertar da vida. Tá? Aqui, excessos de álcool, orgias e alimentos, é o B. Nesse caso aqui, gente, é o suicídio indireto, aonde eu não tenho uma intenção de me matar, mas eu estou me matando aos poucos, né? O fumante, por exemplo, no livro Nosso Lar, de André Luiz, né, ele fala que ele fumou durante a vida dele toda e ele foi tido como um suicida indireto no mundo espiritual, né, porque ele morreu por uma doença proveniente do fumo. Então, o álcool também né, alimentos, por exemplo, um diabético que come açúcar, ele sabe que ele não pode, mas ele come, ou seja, ele está contribuindo, né, para o desencarne dele mesmo. Então, ele vai ser cobrado como um suicida indireto. Então, que a gente tenha cuidado, né, com esses nossos excessos, para ver se a gente não está prejudicando o nosso físico, tá, gente? Menosprezo ao vaso físico. Tem gente que coloca a própria vida em risco, ainda que não seja intencional,
né? A gente vê na televisão pessoas que se colocam, né, em situações de risco, por vontade, muitas das vezes por diversão, menosprezando aquele corpo, né, que Deus nos emprestou com tanto amor para que a gente pudesse viver a nossa experiência aqui, que a gente pudesse vir aprender, se curar e trabalhar nesse planeta escola, nesse planeta oficina, nesse planeta hospital que é a Terra, né? Então vamos ver o que é que Martins Peralva fala desses 3 itens que eu acabei de ler para vocês. Vemos assim que não é suicida apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma ou que se atira à frente das rodas de uma viatura qualquer. Sê-lo-á também aquele que cometer excessos que resultem na antecipação da morte, aquele que, menosprezando o aparelhamento fisiológico, lhe esgotar o tônus vital, que lhe asseguraria uma existência normal, adrede apresentada para o seu espírito, habitando no templo do corpo, realizasse o seu aprendizado e cumprisse as suas tarefas redentoras. Todos os suicidas, deste ou daquele tipo, responderão pelo seu gesto segundo as circunstâncias que o motivarem. Não nos compete a análise das circunstâncias que possam agravar ou atenuar a falta. Todavia, acreditamos, em tese, que sofrerão flagelações íntimas equivalentes à responsabilidade de cada caso. Muitos motivos determinam os suicídios, consoante se observa da leitura das reportagens especializadas, uns sérios e dolorosos e outros destituídos de qualquer seriedade. Vejamos alguns dos motivos, tá? Alguns dos motivos que levam ao suicídio, tá, gente? A falta de fé, esgotamento nervoso, orgulho ferido, desgostos íntimos, tédio, loucura, espírito de sacrifício. Acreditamos que em qualquer dos casos acima, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter desertado da vida física pela noção de que Deus lhe tenha dado a necessária resistência. O desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, vem a bonança. Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes as consequências gerais dos suicídios. A. Visão pela própria alma do corpo em decomposição. Já imaginaram que é um espírito preso dentro de um corpo em decomposição, querendo se libertar daquilo ali e não conseguir? É uma das consequências do suicídio. Flagelações nos planos inferiores, foi aquilo que eu falei, nós somos atraídos, né? O suicida ele é atraído para o Vale dos Suicidas, aonde encontra afinidade vibratória de espíritos culpados, aonde reina a culpa. E ali existem carrascos que flagelam, né, esses espíritos. São zonas de dores e de sofrimentos. Frustrações de tentativas para a reencarnação, que foi aquilo que eu falei para vocês, que muitas das vezes a pessoa tenta nascer várias vezes e não consegue. Reencarnações dolorosas, que é aquele caso de nascer com uma enfermidade naquele órgão qual lesou, e com o agravamento das provas, ou seja, eu vou vir enfermiço naquela região, como eu falei para vocês, e eu ainda vou ter que passar pela mesma prova, o qual da outra vez eu não consegui passar, tá? Aí vamos aqui para a conclusão do Martins Peralva. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, temos o caso de Júlio. 2 tentativas de suicídio em vidas passadas equivaleram a 2 tentativas de reencarnações frustradas. Mais uma vez, somos compelidos a lembrar que o Evangelho, como refúgio e defesa para a nossa alma ante as lutas, problemas e aflições que o mundo nos oferece. Ou seja, é o Evangelho sempre que vem nos dar essa resistência moral de que a gente precisa. Depois que o sentimento evangélico penetra na alma humana, levando-lhe a fé e humildade, discernimento e valor, dificilmente a criatura recorre ao extremo gesto. Jesus permanece, portanto, como se o mundo contemporâneo fosse o mesmo cenário poético da Galileia,
quando as suas palavras entravam coração adentro, incontido coragem, esperança e bom ânimo. Aí Jesus Cristo falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está em Mateus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está em João. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está em João. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Também está em João. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está em João. Olha só como Jesus Cristo ele vem trazer esse convite, esse apelo a nós, que ele é o caminho, né? Que a gente busque, diante das provas da vida, por mais difícil que elas se apresentem para a gente, que a gente busque Jesus Cristo, que a gente busque o recurso da prece, que nós iniciamos hoje aqui com o capítulo da prece. Como que a prece é importante? Que a gente se recolha e peça força a Deus para que a gente consiga passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas provações, porque como foi dito aqui no livro, são provas, e essas provas elas passam, elas vão passar. Se eu conseguir passar por elas e tirar o aprendizado necessário, ela vai passar, ela vai passar. Então é uma fase. Se a gente está vivendo uma fase difícil, ela não vai ser para sempre, ela vai passar. E que a gente busque força para passar por elas através do Evangelho, através de Jesus Cristo, porque o fardo dele, como ele diz, é leve e o jugo dele é suave. Então, o que a gente busca em Jesus, e é isso que a gente aqui tenta passar para os jovens, né? Nós estamos agora com um grupo de jovens que tem essas tendências, que a gente observa que tem essa certa tendência, a gente está tentando ajudar, levando para eles o concurso da informação e da prece, tá? Que Jesus Cristo ele está sempre nos esperando de braços abertos, né? Para a hora que a gente precisar dele.